Eu queria aproveitar a presença aqui do maior especialista da imprensa brasileira aqui para explorar um pouquinho ele também e convidar para participar dos debates aqui na mesa. Tevaldo Siqueira. Eu pediria que o Tevaldo, que ouviu todas as apresentações, pudesse também fazer uma síntese desses conflitos e dos impasses que hoje existem nessa questão da regulação. Eu acho que a visão que me cabe é a visão do cidadão, do usuário final, daquele que está lá em casa usando o telefone. E tocando violino. Tocando violino também. E você que não participa com o seu bandolim, não sei porquê, já teve várias oportunidades na próxima das reuniões de casa. Bom, mas que essa visão do usuário, ela é muito menos, eu diria, defensora de espaços rígidos, de proteções e de exclusividades. Para nós, eu resumiria, o sonho do usuário é que cada provedor pudesse prestar todos os serviços possíveis. Essa flexibilidade, é claro que a lei deveria estabelecer regras do ponto de vista técnico, não seria anarquia total não, mas, digamos, essa licença única como sonho, então eu contrataria realmente uma empresa que me atenderia na telefonia fixa, no celular, longa distância, banda larga, televisão a cabo, fosse ela DTH, fosse ela MMDS, por assinatura, e o mundo caminha para isso. A força da tecnologia, ela obriga a integrações. Certo? Então, este é o sonho. Nós não somos muito sensíveis a dizer, olha, cuidado com o conteúdo nacional. O conteúdo nacional é uma imposição do gosto e do mercado e cabe ao governo proteger realmente o conteúdo nacional, estimulando o conteúdo nacional. Quando se fala na língua portuguesa, por exemplo, eu sonharia, a maior proteção que se pode dar à língua portuguesa é o presidente da República falar um bom português. Tá, as escolas ensinarem um bom português, tá certo? Esta é a grande força, tá certo? A meu ver. Então, não é preciso estabelecer restrições e proteções, não. Restrição ao capital estrangeiro já foi esse tempo. Nos anos 50, eu era muito sensível. Eu apanhei na rua da polícia porque defendia o monopólio da Petrobras. Porque naquele momento, para o mundo e para o Brasil, era uma posição avançada. 50 anos depois, não tem sentido defender monopólios e exclusivismos e reservas de mercado. Né? A coisa é que, se vocês viveram esses últimos 30 anos, e o Nassif viveu, e talvez aqui só o Ricardo K., com a sua juventude, não viveu o tempo da reserva de mercado mais dramática, que foi a da SEI, tá certo? Em que nós tínhamos alguns coronéis lá na SEI que falavam uma linguagem que a tecnologia mandou para o espaço. Eles defendiam uma coisa chamada proteção ao fluxo de dados transfronteira. Hoje vocês não ouvem mais essa expressão. Ela foi triturada. O que aconteceu com o fluxo de dados? A internet e a globalização econômica, tecnológica, realmente, ela tornou absolutamente impensável qualquer barreira a esse fluxo internacional de dados e de informações. Você entra, como é que nós vemos como usuários a convergência? Está aqui um computador, você abre, na mesma tela que eu tenho a internet, eu tenho o jornal, tem todos os grandes jornais do mundo estão aí. Eu ouço rádio, eu vejo televisão, quer dizer, eu acesso a revistas, acesso a universidades, né? As grandes instituições produtoras e veiculadoras de informação e conhecimento no mundo estão na mesma tela, tá certo? E essa grande plataforma se tornou realmente uma realidade com a internet, sem que um país, uma empresa impusesse, tá certo? O protocolo IP, ele se impôs naturalmente pela adesão do mundo a uma solução tecnológica que
que tornava viável uma porção de formas de integração com vantagens. Ainda que lá no passado, falar em voz sobre IP era quase que um sacrilégio, porque sendo uma comunicação assíncrona por pacotes, ela não se prestava às características da voz. No entanto, a tecnologia criou soluções de compressão e de software que tornam viável, né? E o protocolo IP é uma plataforma mundial. Agora, não dá, quando vocês têm tantos fatores de integração e de convergência, querer defender exclusivismos, tá certo? É este o ponto de vista do usuário. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho um terminal, seja ele o laptop, seja o celular, né, seja o desktop, seja a minha televisão, quando for digital, espero que no final deste ano tudo dê certo para que eu possa usar uma outra plataforma também para a convergência, em que a liberdade seja caracterizada. Liberdade não quer dizer que o fato da diferença de tamanho entre os provedores, né, seja um obstáculo. Eu sou um usuário de uma plataforma de microcomputadores que é de 1% do mundo, que é o Macintosh, tá certo? Eu não, embora tenha a obrigação de usar também o Windows, a plataforma Windows, porque o mundo é o Windows. Qualquer sala de imprensa do mundo que eu vou, a chance de encontrar o Windows é 99% e 1% apenas de... Então, o fato de existir uma Microsoft que domina mais de 90% dessa plataforma, não exclui a possibilidade de uma competição extremamente saudável com uma empresa extremamente criativa, que é muito menor em termos de tamanho, como é a Apple, tá certo? Não é o tamanho que caracteriza a vitória e a qualidade que leva o mundo para frente, tá certo? Nós vimos, durante os anos 70 e 80, que a guerra de formatos do videocassete acabou dando a vitória ao VHS, que era inferior ao beta, tá certo? Por questões de modelo de negócio, por questões de marketing, tá certo, né? Então, esta ótica do usuário é que eu gostaria de contribuir no nosso debate aqui, feita essa apresentação inicial, Luiz Nassif, que eu acho que... E só ressaltar um ponto. Numa das entrevistas, eu vou citar o Fernando Henrique aqui, não no sentido político. Ele fala bem português. Fala bem português, sem dúvida. E conhece bem um pouco da história do desenvolvimento social e econômico da humanidade. Eu fui aluno dele nos anos 60, antes do exílio dele, até 64, eu fui aluno no curso de Ciências Sociais, e ele mostrava muito, na época não se usava a palavra globalização, mas se falava a palavra mundialização, como dizem os franceses hoje. As grandes navegações são o primeiro grande movimento de mundialização, que se baseava em quê? Em algumas tecnologias. A bússola tornou viável isso, a caravela tornou viável isso, o astrolábio, tá certo? O papel, a imprensa, 5 tecnologias, tá certo? Sem as quais, naquele processo do renascimento, não haveria o processo de globalização, que é a primeira grande fase, em que o mundo conheceu um outro lado, as ideias infantis que vigoravam. Copérnico, que notem bem, que era um clérigo, nunca chegou a defender publicamente a ideia de que a Terra não era o centro do universo, como se afirmava a verdade oficial. Embora já tivesse todos os recursos que a tecnologia e o conhecimento da época mostravam. Tá? Então, nós vivemos uma outra globalização em que a tecnologia realmente... Mas não vamos... Eu acho absurdo nós termos uma lei que regula DTH, outra que regula MMDS, outra que regula TV a cabo, através do cabo fisicamente, quer dizer. Devemos regular serviço, não importa a maneira. Agora vamos criar uma outra lei para IP. E eu já ouvi, a coisa mais sacrílega que eu ouvi foi de um diretor da Anatel. Secretamente eu digo que o nome dele é Pedro Jaime Ziller aqui para vocês, que disse que IPTV é radiodifusão. Isso é a maior bobagem, isso contraria a própria definição.
Radiodifusão é um sistema aberto, disponível a qualquer cidadão, né, que disponha de um aparelho receptor, tá certo? Não é uma questão de pagar pelo uso de um serviço em determinadas horas. Quer dizer, confundir uma TV aberta que exige um tipo de concessão. E por último, nós debatemos, eu não vou falar agora, mas é a questão da participação do capital estrangeiro, que eu acho que precisa ser entendida melhor hoje, nessa nova realidade. Muito obrigado, Luiz. Deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre essa questão do conteúdo nacional e da cultura nacional. Quer dizer, você tem aspectos ligados aí ao setor e você tem aspectos que transcendem o setor. Nesses aspectos que transcendem o setor, você tem a questão de políticas culturais nacionais, que o Mário já mencionou aqui em alguns países. Eu tenho a impressão que quando se coloca esse direito à escolha como se fosse algo aberto, acessível a quem quer que seja, eu acho que nós estamos jogando no mesmo balaio, digamos, o sujeito bem informado de classe média, que tem acesso a um conjunto grande de informações, e um outro sujeito que é o objeto, digamos, de toda essa questão da universalização, que são os novos incluídos aí, né? A tecnologia, ela permitiu, só para dar um pequeno apanhado histórico, ela permitiu nos anos 20 tirar o Brasil de um impasse fantástico lá, quando ela abriu espaço para manifestações de cultura popular muito interessantes ali, né? Essas manifestações, elas foram relevantes para a construção de um projeto nacional um pouco adiante. Hoje nós temos, a partir do avanço aí do computador e da digitalização, uma produção cultural nacional como eu poucas vezes vi na história. Mas eu vi porque, como eu escrevo sobre isso, o pessoal me manda. Essa produção regional, essa cultura regional, que ela é fundamental para se consolidar conceito de país, ainda mais não digo como resistência à globalização, mas como uma colocação clara dentro da globalização. Essa produção hoje ela não tem acesso, ela não consegue vir para cima, porque mesmo, digamos, hoje você tem teoricamente, é importante a abertura de novos canais, abertura de novas competições, mas em termos reais mesmo, o que nós temos é uma concentração muito grande de mídia que acaba definindo o conteúdo que sai. Então não adianta você ter a liberdade, se o sujeito lá do interior da Paraíba lá fazer um bom trabalho, ter acesso à rede, se nessa transição da cultura, desse modelo atual para o novo, você não tenha organizações fortes aí capazes de levar a essa, digamos, a essa ampliação do público e da visibilidade dessas manifestações culturais. De um lado, passa, obviamente, pela criação de uma política cultural que depende muito mais da organização de cada setor, da capacidade de trabalhar, de criar redes e tudo de produção e de trabalhar essa nova produção de forma mais comercial. Mas, de outro lado, passa pela realidade hoje que a TV aberta tem e o sistema de rádio tem abrangência nacional, e esses sistemas eles não estão expostos, eles estão expostos eu diria até desvios de comportamento de mercado, por conta aí de um conjunto de fatores que não vem ao caso agora levantar, que impedem que essa cultura regional suba, né? E a questão da cultura regional e da cultura nacional é um elemento essencial, eu acho, que na definição de qualquer parâmetro de regulação. Não sei se pela imposição de cotas regionais. Por exemplo, você pega uma rede que nem a Globo, você tem pelo menos aí umas 8 praças da Globo que poderia ter uma produção regional relevante. E que não é, porque esse modelo que foi montado de filiais e tudo dá um controle muito amplo para a matriz. Então impede que você tenha uma competição também em termos de produção regional, e impede também uma ampla gama aí de produtores independentes de terem esse espaço, né? É uma discussão bem interessante, mas eu acho que a questão da política cultural é um elemento central para ser discutido também,
Talvez a ferramenta adequada seja, não seja a imposição de cotas, talvez seja o fortalecimento dessa cultura regional através de outros mecanismos, mas de qualquer modo acho que é um elemento central em uma política de telecomunicações aí. Nassif, deixa eu acrescentar uma coisa aí que você está falando. Realmente você colocou um ponto interessante. Na verdade é o ovo e a galinha. Se você não tem produção regional, você não tem como distribuir, não tem como. E se você não dá espaço para que seja distribuído, seja visto, também você não vai produzir. Então, essa é a situação. Uma coisa, quando eu estava decidindo onde colocar o call center, e disseram assim, não, você não coloca em determinados estados porque tem um sotaque, um regionalismo muito forte, e outra região não vai gostar. Que atendesse os clientes a nível nacional. E eu disse assim, não, Mário, você pode fazer e faz um treinamento. Hoje o padrão do português do sotaque brasileiro é o padrão global. Então coloca o padrão global e ninguém repara, ninguém reclama. Então, na verdade, não tem mais para atendimento. Call center não é o nordestino, não é o baiano, não é o pessoal do Mato Grosso do Sul, que com aquele sotaque paulista do interior. É o padrão global. A outra coisa que eu coloco é a Inglaterra, aquela ilha pequena, ela tem grade, sim, que garanta a você programações regionais, que seja colocado na região. Tem nacional, tem regionais, inclusive em horários nobres. É a preservação da cultura regional. Por exemplo, você falou, uma TV filiada da SBT, uma TV filiada da Record, uma TV filiada da Globo, ela pode, durante alguns espaços, fazer programações regionais. Como tem o Bom Dia Rio de Janeiro, Bom Dia São Paulo, Bom Dia alguma coisa. Quer dizer, manter a identidade regional. Então, eu acho o seguinte, que evidentemente que se você fizer a produção com qualidade regional, você vai chegar a divulgá-la nacionalmente. Mas é o ovo e a galinha. Você tem que também incentivar que se faça, e para incentivar você tem que preservar espaços para que possa também ser feito. E eu não estou falando, eu estou falando cultura, não estou falando em dinheiro. Se a cor do dinheiro é azul, é verde, é amarelo, não estou falando isso. Estou falando em preservação da cultura. Isso eu vi várias vezes, vários trabalhos muito bonitos da cultura de Mato Grosso, da cultura do Pantanal, da cultura que fazem localmente, para manter realmente a preservação da cultura local. Eu queria comentar também, acho que isso que o Mário César colocou o foco principal da questão, que é a questão do ovo e da galinha, e a gente sente isso em televisão por assinatura, televisão a cabo principalmente. Há inúmeras operadoras que tentaram e continuam tentando viabilizar a produção local. Como vocês sabem, a lei do cabo exige que o operador de televisão por assinatura tenha, entre outras coisas, um canal comunitário. Um canal que se supõe voltado para a comunidade local, para a cultura local, e na maioria das operações há uma enorme dificuldade em preencher esse canal local, esse canal comunitário com conteúdo de qualidade. Há algumas experiências bem-sucedidas aqui no ABC, perto de São Paulo, por exemplo, mas a grande maioria das operadoras luta com essa dificuldade de você ter uma economia de escala suficiente para viabilizar uma produção local de alta qualidade. Então a questão do ovo e da galinha é fundamental. E você só quebra essa questão na medida em que haja uma política cultural com fomentos e incentivos, mais do que cotas. Não tenho nada contra uma política de cotas, e nós vemos isso na Europa, foi citado aqui, na França, na Inglaterra, há política de cotas que funcionam, mas eu não vejo como sendo a única alternativa e talvez nem mesmo a melhor alternativa. Eu acredito muito mais em políticas de fomento, em políticas de incentivo. Incentivo
do tipo de renúncia fiscal, do tipo de disponibilização de créditos a baixo custo. A Ancine está tentando fazer alguma coisa na área do cinema, mas ainda muito timidamente. Seguramente falta uma política cultural muito mais agressiva. E quanto à preservação da língua nacional, eu aí não tenho, sinceramente, nenhum receio. Eu tive alguns anos atrás na Rússia e abro a televisão no quarto de hotel e está ali a Glória Menezes e o Tarcísio Meira, numa novela brasileira. Aumenta o volume da televisão, eles estão lá falando em português, na Rússia. Falam algumas frases e depois vem uma voz por cima, em russo, de um locutor local, explicando a cena, o que os atores estavam falando. Na Itália é traduzido em italiano. Na Itália é traduzido diretamente, é dublado em italiano. Na Rússia nem dublado era, quer dizer, era um locutor explicando... É que cena de amor em russo deve ser complicado, porque o italiano já é mais, em francês é mais... Pois é, e era justamente uma cena de amor. Ele estava dizendo, olha, ela falou que o ama, mas ele não ama tanto, enfim. Olha, queria levantar um ponto só do que o Alexandre está falando. Eu acho que quem deve fomentar e estimular ao máximo a produção nacional e a nossa cultura, não é só o operador, ele deve ter uma contribuição, deve dar, todas as grandes concessionárias devem dar a sua... Mas isso é uma função essencial do Ministério da Educação, da Cultura, das Comunicações, quer dizer, que o país deve ter uma política cultural em que esse esforço conjunto é que vai valorizar. E não são medidas restritivas. Cotas e restrições são o passado, o futuro é estímulo, é fomento, é criar realmente razões que mostrem as vantagens da produção de qualidade sobre o que a gente tem hoje, tá certo? Então, obrigar simplesmente a operadora de TV a cabo a colocar ali no canal comunitário conteúdos que ela não consegue encontrar, isso é um absurdo se o governo não tem uma política de cultura nesse sentido. Só mais um comentário, só para fechar aqui o que eu queria falar sobre esse assunto. Não vamos esquecer que agora essa nova realidade da convergência abriu possibilidades imensas de viabilização de produção de conteúdo. Nós temos aí o fenômeno dos blogs, nós temos aí todas essas iniciativas novas e arrojadas de produção de conteúdo, YouTube, né? São formas novas e de muito menor custo para se começar a entrar no mundo de produção de conteúdo. Agora mesmo, a Abril, inclusive, lançou um novo canal, ele já está no ar, que é aquele FIS.tv, onde todo o conteúdo é disponibilizado, é produzido pelos próprios telespectadores, um pouco na linha do YouTube. Essa linha, inclusive, a TV aberta durante a Copa do Mundo, um canal aqui em São Paulo, a Gazeta aqui em São Paulo, que não tinha a menor condição de fazer uma cobertura mais ampla e significativa da Copa do Mundo, o que fez a Gazeta? Ela pegou 50 pessoas, 50 turistas que estavam indo para a Alemanha para ver a Copa do Mundo, entregou a cada um uma câmera digital e pediu, olha, me mandem os seus comentários, as suas observações sobre a Copa do Mundo, e colocou isso no ar. Há novas fórmulas agora de produção de conteúdo que abrem um universo muito rico. Então, a necessidade de a gente estar preocupado com a implantação de cotas, eu acho que ficou para trás. Um outro fenômeno muito importante que a internet está nos trazendo é aquele fenômeno do long tail, que tem sido fartamente discutido. Ou seja, a internet viabiliza a oferta de produtos de baixa demanda, que de pequena escala, viabiliza isso de uma forma impressionantemente nova. A gente tem que incorporar essas novas realidades da globalização e da tecnologia e procurar novos modelos de distribuição de conteúdo, porque se a gente ficar com os modelos antigos, a gente fica num beco sem saída. A gente tem que se abrir agora para essas novas realidades, né? Eu só queria, para dar um fecho nisso, mostrar o seguinte: a partir, apesar de todas essas possibilidades novas, YouTube e tudo, o único setor em que você tem modelo de negócio bem definido é TV aberta e TV a cabo.
Quer dizer, a partir do momento, por exemplo, que uma Globo, ela tem, não digo controle, eu acho que ela tem o controle da NET aí, provavelmente, talvez não sei, é meio confuso essa área aí, mas a partir do momento que ela tem um acordo com a NET e ela é produtora de conteúdo, ela fecha as portas para qualquer concorrente. A Band News não consegue entrar lá, por exemplo. Se você tem hoje, digamos, uma capacidade de produção independente, aí em todas as áreas, jornalismo, você tem em tudo quanto é área, que não, essa possibilidade não é aberta. Não é aberta porque você tem hoje uma situação de quase monopólio por questão de regulamentação. Mas mesmo sem a regulamentação, você tem hoje, dentro do mercado publicitário e da grande mídia, você tem hoje modelos de negócio que fecham a porta a qualquer competição, né? Então esse acho que é um ponto que vai ter que ser pensado, porque você tem um mundo ideal lá na frente, que você tem acesso de todo mundo aí a todo tipo de mídia, você vai poder ter a segmentação, talvez você tenha modelos de negócio, mas nessa transição, se você não definir formas de você viabilizar essa produção independente dentro da realidade atual, dos modelos de negócio atual, quando chegar o mundo lá na frente, você vai ter um monte de blogueiro aí dando palpite para todo lado, mas sem ter uma estrutura de produção cultural efetivamente, né? Então, eu vejo o Ministério da Cultura hoje com um conjunto uma tentativa de criar um conjunto de iniciativas aí, mas se nas comunicações não tiver regras aí que permitam a viabilidade comercial dessas iniciativas, eu acho que a hora que chegar o novo mundo aí, você vai ter essa dispersão que é uma ameaça para broadcast, ela é uma realidade hoje para produção que vai para a internet. Você não consegue viabilizar modelos de negócio, né? Deixa eu só agora. Não, Nassif, deixa eu colocar, acho que no fundo a discussão se torna alguns pontos. Um é o cliente. Evidentemente a população tem que querer e escolher, tem que ter direito de escolha. Evidentemente que eu posso criar hoje um ambiente competitivo falso para daqui a 5 anos seja um monopólio ou duopólio privado. Então o governo tem que evitar que você, hoje, a simetria que tem das prestações de serviço, venham a criar que de 5 anos esse cliente não tenha, hoje em nome do cliente dá liberdade, mas daqui a 5 anos, 4 anos, o cliente não tem direito de escolha porque nós estamos criando monopólios ou duopólios privados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que está por trás de toda essa discussão, é a verba publicitária. Por trás, não adianta, você não vai fazer uma programação boa de TV aberta se não tiver empresas para fazer o patrocínio e oferece e fazer inclusive merchandising no meio das programações. Então essa hoje é a briga maior. A TV a cabo já está levando uma boa parcela de propaganda. A dificuldade que o pessoal tem da entrada do setor de telecomunicações na mídia, porque possa também tirar um pouco dessa publicidade, verba publicitária que hoje vai maciçamente, ou quase maciçamente, para a TV aberta. Esse é um problema que você tem que olhar. E se você tem monopólio, você vai dar espaço para colocar a programação que você quiser, não adianta você fomentar, que se eu não dou espaço para você fazer a programação. Então acho que nós temos um espaço hoje do governo brasileiro, não quero jogar do governo, mas também dos atores, a montar um business de convergência que seja um business positivo, que seja um business que possa garantir a sustentabilidade da pluralidade de mídia que você possa dar, de fomento aos produtores de conteúdos, e não você tentar hoje por mês, tentando dizer, não, hoje eu não tenho isso, porque o que não pegou TV a cabo no Brasil e pegou nos Estados Unidos, segundo a minha opinião como usuário, é que ofereceram só pacote. Nos Estados Unidos ofereciam 2 ou 3 canais para você escolher, a preço de $1, $2. Lógico que lá viabilizava, então houve uma massificação. Aqui não, aqui é pacote que você usa. E muitos compram não para ver a TV a cabo,
a TVA fechada, e sim para você pegar melhor a Globo, que não pega na tua casa com a tela normal. Essa é a realidade. Então nós temos que olhar, não adianta, eu acho que a discussão é o que eu quero desse país, da população, daqui a 3, 4 anos, e como é que eu posso fazer chegar lá, mantendo a produção, incentivando a produção, os investimentos em telecomunicações. Muito se fala que telecomunicações tem o poder de investimento e vai acabar com a TV a cabo, vai acabar com a TV aberta, com investimento que você só tem retorno de 7, 8 anos e paga 40% de impostos. Se o acionista fosse mais esperto, ele aplicava na Bolsa de Valores, que tinha retorno mais rápido e sem tanta pressão. Porque são 40% e 50% de impostos que nós pagamos. E ainda fala em universalização. Quando você fala em universalização, desculpa, eu vou falar do pré-pago. O pré-pago que não me dá R$5 e querem que eu coloque agora lá no interior, porque eu tenho que pagar Fistel, tenho que pagar FUS, tenho que pagar SMS, distribuidor de cartão, e mais a licença da plataforma pré-pago, e querem que eu coloque lá no fundo para botar com R$5. Como que eu vou ter retorno disso aí? Novamente, é matar a galinha dos ovos de ouro. Você traz investidor para cá, a empresa que eu trabalho, a TIM, só agora que ela conseguiu ter caixa positiva. Depois de 7 anos no Brasil. Só agora que ela teve. E agora querem mudar e dizer assim, não, você tem que universalizar, você tem que botar a loja. Eu tenho que atender qualidade. O ambiente competitivo faz com que a disputa seja na qualidade também. Agora, o duopólio privado não permite isso, porque vai acabar ficando 2 empresas ou uma operando telefonia, televisão, é isso que vai acontecer. Muito bom, muito bons pontos de todos aqui. Eu queria aproveitar o gancho que o Mário está me dando e falar um pouquinho nesse conceito de competição. Apesar de concordar com 98% da palestra do Alexandre, tem uma observação que eu queria fazer, especialmente na questão de competição e de unbundling. E aí eu vou pegar carona com o Mário César. O Brasil, esses 141 bilhões que foram investidos nesses 9 anos, vamos lembrar que hoje telefonia fixa, porque o regime de STFC ele exigiu a universalização do serviço. Nós sabemos que qualquer pequena aldeia, logradouro, com mais de 100 habitantes no Brasil tem um telefone público, qualquer lugar com mais de 300 habitantes pode ter uma aldeia indígena com 300 habitantes no Acre pode ter um telefone na casa ou na oca do índio, né? Pode não ter água, luz, esgoto, mas vai ter um painel solar da Brasil Telecom, que aliás são sempre roubados e distribuídos com aquele nomezinho Brasil Telecom nas fazendas ali daquela região, mas basicamente esse é o ônus da universalização. Então, dentro da nossa outorga, no nosso contrato de concessão, nós somos obrigados a prestar um serviço deficitário em localidades ermas para todas essas pessoas. E isso, obviamente, onde que eu equilibro essa conta é conseguindo ganhar dinheiro nos outros lugares onde, de fato, eu consigo cobrar para ter banda larga de alta velocidade, onde o meu cliente faz ligação interurbana e internacional, e é assim que esse é basicamente o modelo que foi feito. Hoje, o que nós estamos tendo é um excesso de competição totalmente assimétrica, porque nesses mercados de alto consumo, eu tenho um concorrente internacional que no Brasil optou por entrar comprando uma grande operadora de celular, tendo uma grande operadora de celular e uma empresa de TV a cabo. Então ele oferece um pacote, quando a gente chama Triple Play, aquele pacote em que ele dá telefonia local de graça, com banda larga e TV por assinatura. E eu não consigo dar TV por assinatura, então fica muito difícil de eu competir. Tem mercados como Curitiba, na nossa região, que a gente tem que competir com a GVT, que é a única espelho que deu certo. Empresa de sucesso, que abriu capital, hoje tem muito dinheiro, e com a NET, que a gente tem menos de 50% do mercado, nós tínhamos 100% do mercado. Então, é óbvio que eu gostaria muito de ver essas empresas que não têm obrigação de universalização terem que ir para o interior do Acre, a 150 quilômetros de Chapuri,
oferecer o serviço para todas as pessoas lá. E como isso não acontece, eles podem focar e fazer uma guerra de preço nos locais onde eles têm rede, onde eles investiram, têm capilaridade e têm uma rede instalada. Então, quando a gente fala de unbundling, quero dar só um exemplo, porque a gente tem que tomar muito cuidado em como que a gente implementa. É óbvio que eu, como cidadão, eu sou a favor do máximo de escolha. Eu acho que o Mário falou super certo. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado para não acontecer o que está acontecendo na Alemanha hoje em dia. Quando você pega, eu gostaria de dar o exemplo da Alemanha e dos Estados Unidos dos últimos 4 meses. A Verizon está fazendo uma rede de Fiber to the Home de 18 bilhões de dólares nos Estados Unidos, porque o FCC tomou a decisão de dizer que essa rede e o serviço que eles iam prestar, eles não precisavam abrir para o unbundling. Por quê? Porque eles estavam investindo numa rede que não era a concessão original do serviço. Estavam investindo numa rede de alta velocidade para os clientes que precisam de alta velocidade. Na Alemanha, paradoxalmente, na Alemanha, a Deutsche Telekom também fez um anúncio de um investimento semelhante, de menor monta, mas também de vários bilhões, e o órgão regulador decidiu o seguinte: tudo bem, você pode fazer, mas aqui você vai ter que abrir a sua rede para qualquer competidor. Ou seja, ela ia ter que fazer o investimento e alguém ia tomar carona no investimento dela. Então, no Brasil, um pouco dessa discussão, a pergunta é a seguinte: o STFC o serviço fixo comutado, eu tenho regra de universalização, tenho que prestar o serviço, sou obrigado, tem lá o fiscal da Anatel com um daqueles binóculos do Golfo, vendo se um orelhão está a 300 metros do outro. É isso que a gente tem que viver, uma sanha fiscalizatória terrível. Se o cara vai comprar numa padaria aquele cartão indutivo e não tiver o cartão indutivo da predileção dele, outro dia nós recebemos uma multa de 2 milhões de reais, porque não tinha num posto autorizado. Tinha acabado de manhã, o fiscal foi lá, não tinha. Então, esse é o ônus da universalização da telefonia fixa. A gente tem esse ônus. Então, é óbvio que se a gente quer fomentar o investimento e a liberdade de opção do cliente final, do consumidor, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente também afugenta o investimento. E outro fato que o Mário falou, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado para que é óbvio que a consolidação é uma realidade inescapável. É que nem dizer que TV por assinatura as empresas de telecom não vão fazer, é segurar o vento com as mãos. Vocês vão segurar o vento com as mãos e o vento vai passar, porque no mundo inteiro é assim. Como é que você vai deixar de dar esse poder de opção para o seu cliente, né? E a gente tem que tomar cuidado para o Brasil não virar. A América Latina já está virando um tratado de Tordesilhas novo entre o México e a Espanha. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Qual é a opção que nós, como país, queremos ter? Não estou defendendo, se tem que consolidar, empresa nacional, o que é, mas se nós queremos ter 2 grandes empresas internacionais aqui no Brasil, essa é uma opção também. Porque é isso que está acontecendo na América Latina. E eu acho que de onde que vem o capital é muito menos relevante, como o Mário falou. O que interessa é que a gente preserve a cultura nacional. E o Brasil, vocês olham a América Latina inteira, ela é toda fragmentada, todos os países de língua hispânica são fragmentados, você tem um mega país enorme geograficamente, como o Brasil, com uma língua única, com as suas idiosincrasias, com seus problemas, com as suas vantagens, e a radiodifusão tem um trabalho importante para fazer aí, vai continuar fazendo. Então, seja o padrão Globo ou não, o importante é que qualquer um que venha a transportar e entregar isso na casa do cliente, consiga atender a isso que é feito no mundo inteiro, em qualquer país da Europa, em qualquer país da Ásia, que também tem essas peculiaridades. Eu só queria uma questão de esclarecimento. Evidentemente, você falou do Tratado de Tordesilhas, Espanha e México, mas a TIM continua sendo um player independente, não sei, mas continua sendo independente no mercado, e ela que pretende fazer o trabalho que a Vodafone tem feito na Europa, vindo a mobilidade para o fixo e a convergência. Com isso nós já conseguimos
a licença fixa, não para oferecer serviços plenos, mas como oportunidade que a gente tem, e oferecer banda larga entrando na terceira geração. Então, se hoje, pelo acordo que tem, a TIM continua operando totalmente independente da Telefônica, só para... Não foi uma alfinetada em você. Não foi mesmo, eu nem tinha lembrado desse negócio da TIM. Eu só queria colocar um ponto. Eu acho que o único ponto que nós não tocamos até aqui é que para realizar qualquer mudança numa nova visão moderna de uma legislação, de uma regulamentação, de definição de modelo de negócios para comunicações daqui para o futuro, já que eu vejo lá que nós temos que pensar a longo prazo, Luiz, nas instituições que nós temos pela frente aí, e eu me refiro ao Congresso, ao Ministério das Comunicações, à Anatel, que hoje estão vivendo talvez o seu pior período depois da privatização, e que o Ministério das Comunicações quer retomar uma série de poderes que foram transferidos para as agências, poder de concessão, só não quer fiscalização porque isso dá muito trabalho, mas a gente vê outra coisa, a desprofissionalização que houve, quer dizer, de colocar pessoas realmente com muito menos qualificação, e não é questão que eles sejam ignorantes, eles não são do ramo, pode ser até gente geniais para outras coisas, mas que foram colocadas no lugar errado, nas agências, porque foram ali colocados por interesses político-partidários e outros secundários. Isto é fundamental. Quando você levar ao Congresso agora qualquer proposta de reestruturação, você vai se deparar com bancadas que se organizam como imensos lobbies legislativos. Eu acho um absurdo que alguém chega lá e, não, eu fui eleito para defender os interesses das emissoras evangélicas. Como eu já ouvi, eu já dizer. Ele foi eleito para defender o cidadão brasileiro, a sociedade, o povo. O Senado tem representantes dos estados, a Câmara Federal tem representantes da sociedade, quer dizer. Isso é o que se define na própria Constituição brasileira. No entanto, essas bancadas vão desfigurar qualquer coisa que nós levamos lá. E esse é um pouco do meu pessimismo, porque ao falar realmente com deputados, você tem 2 ou 3 deputados que têm um mínimo de cultura de telecomunicações e que têm uma visão clara para poder não só discutir, como para elaborar projetos de reestruturação das comunicações. Essa visão, por exemplo, de que nós devemos ter uma única agência reguladora para todas as telecomunicações, é uma condição para que você elimine o atrito. E quando você vê a atitude do próprio ministro das Comunicações de estimular, de incentivar o conflito entre duas áreas, né, agindo como se fosse representante de uma delas, quer dizer, isso é um absurdo, quer dizer. Então, esse é o quadro que eu acho que, infelizmente, eu posso tocar com muito mais liberdade, eu entendo, por ser jornalista e de estar trabalhando nessa área exatamente há 40 anos, dá para botar as metralhadoras. Né? E como eu sempre dizia, quando eu trabalhei diretamente com o Sérgio Mota, trabalhei no sentido de um voluntário espontâneo, não era funcionário de governo. Eu dizia, Sérgio, eu estou aqui para lhe dar uma opinião de um cidadão que quer o bem do país, que não quer nenhuma concessão, que não quer emprego, que não quer licença de coisa alguma, quer dizer, que não quer vender nada para o governo. Quer dizer, e é importante que a gente tenha essa liberdade de poder dizer, porque a única credencial que nós temos que ter para dizer toda essa verdade é a credencial de usuário, tá certo? Da qual eu me orgulho, eu sou simplesmente um usuário. Vejo a situação dramática quando nós falamos agora em TV a cabo. O maior desafio que eu vejo como usuário da TV a cabo no Brasil é o baixo nível de atendimento dos call centers nesse país. É dramático, eu não consegui comprar, dessas 2 semanas, um dos pacotes que está sendo oferecido aí. Tá certo? Exigem tantas coisas. Um deles me dizia assim, olha, mas se o Speed não funcionar, o senhor vai pagar o valor total da coisa. E quem tem que me dizer se o Speed funciona na minha casa é a operadora, tá certo? Colocam condições absurdas. Quer dizer, é provável que seja um atendente mal preparado. Não posso nem dizer que o pacote estava certo. Mas então, a irritação que o usuário
sente diante do serviço. Então, nesse ângulo, quer dizer, e eu vejo que só para falar, o último problema que eu acho seríssimo nesse país, das rádios piratas. Quer dizer, é um país que tem mais de 20 mil rádios piratas, e a Anatel não tem recurso para fiscalizar. Tá certo? Por quê? Porque, na linguagem burocrática, foram contingenciados, né? Se você pode ter acumulado 5 bilhões do FUST, que não serviram para nada até agora, só para onerar o custo de produção das próprias operadoras, tá certo, né? Como você tem o Fistel, que dá 2 bilhões por ano, tá certo, né? E que não é usado para nada, né? A Anatel fica com menos de 1/10 disso, tá certo? Então, veja que atitude, que comportamento tem os governos. Sem falar no que o Mário já mencionou, que nós pagamos mais de 40% de imposto sobre o valor das nossas contas de telecomunicações, telefonia e outros. Então, esse é uma realidade dramática num país que não toca nos pontos sérios, tá certo, né? Eu conversei com vários ministros, inclusive nesse governo, com quem eu acho que pelo menos tem tido uma porta aberta, dona Dilma, que quer ouvir, né? Mas no fim, nós saímos de lá, ela disse, não, eu já ouvi essa história, esse é um filme que todo mundo já viu, e que o governo de plantão não quer mudar, ou não pode, ou essa situação do Congresso, ou essa situação da Anatel. A minha última esperança era que um Sardenberger, chegando na Anatel, ia iniciar um processo novo, mas parece que não está tendo muita chance. Ou talvez vontade aí também, né? Ele foi convidado para cá, nós não criou uma barreira lá que eu não consegui entender também. Ele dava esperanças aí, mas... Agora, essa história que você é muito otimista quando fala que o ministro parece que é representante. É que ele está me processando. Ele está me processando criminalmente, e eu não posso dizer que ele é um lobista. Eu não estou... Os senhores são testemunhas que eu não disse... o que ele quer que eu diga. Na realidade, ele parece. Newton, quando formulou a lei da gravitação universal, disse: tudo se passa no universo como se matéria atraísse matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Ele era tão modesto que ele esperava que o mundo comprovasse. Eu acho que o Brasil já comprovou qual é o comportamento desse ministro. Tá, e esse é um obstáculo para o país. Tá, eu queria fazer um comentário sobre a colocação última do Ricardo, porque o Ricardo está coberto de razão quando ele diz que a convergência é inexorável, que não adianta colocar a mão para segurar o vento. Eu acho que ele tem toda a razão quando diz isso. O problema não é esse, o problema é como é que nós vamos fazer isso? De que maneira que nós vamos tornar essa inexorabilidade da convergência em algo que preserve a concorrência? Essa é a questão de fundo. Que todos podem, todas as plataformas podem fazer tudo, não há dúvida nenhuma. Mas de que maneira que nós vamos fazer com que isso aconteça sem que uma plataforma sufoque a outra e se torne aquele monopólio que o Mário César comentou. Esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Em alguns países, aliás, na maioria dos países, diga-se de passagem, se estabeleceram cronogramas para essa liberalização total. Isso poderia ser um caminho, não sei se é o único ou não, mas acho que esse poderia ser um caminho. Um outro caminho, e esse ainda está sendo muito pouco discutido, porque essa experiência ainda é muito nova, muito recente, mas é importante que a gente analise. Um outro caminho é a separação entre a plataforma e a prestação do serviço. É um caminho, de novo, extremamente rico de oportunidades. A British Telecom está fazendo isso, em outros lugares nós temos visto. A British Telecom separou o que é a operação da rede propriamente dita, e isso é um negócio em si, e a prestação do serviço são outros negócios em si. Eu acho que esse conceito é muito importante porque é novo, e se a gente pensar bem, as redes existentes de STFC são redes aí que estão há mais de um século prestando esse serviço, que é o serviço de voz.
O que é um serviço de voz? Para a gente ser claro, um serviço de voz é um serviço relativamente simples. É um serviço que comuta um indivíduo que quer conversar com outro indivíduo, ele comuta as linhas. Este é o serviço de voz. Nada além disso. Depois, sobre isso se criaram alguns serviços de valor agregado. Só que esses benditos serviços de valor agregado, no fundo, são muito mais complexos do que o próprio serviço de voz. E à medida em que as coisas avançam, esses serviços vão se tornando cada vez mais complexos. Então, o fato de que, se eu numa ponta da rede sou capaz de introduzir bits e bytes e na outra ponta da rede sou capaz de receber esses bits e bytes, não quer dizer que o operador dessa rede tenha capacidade para estar fornecendo um serviço lá na ponta. Ele tem a capacidade para fazer trafegar os bits e bytes na sua rede. Mas eu tenho absoluta convicção e certeza que não é uma operadora de STFC que vai prestar serviços na área de saúde, na área de educação, na área de segurança. Haverá sempre prestadores de serviços especializados que utilizarão essa rede, mas a prestação de serviços será desses prestadores de serviços. Então, esse conceito de que plataforma é uma coisa e prestação de serviços é a outra, eu acho que é um conceito que a gente precisa discutir mais, aprofundar mais, porque quem sabe esteja aí uma das vias de solução para viabilizar a sobrevivência das redes e dos operadores de rede atualmente existentes e a preservação da competitividade na prestação dos serviços. Bom, queria agradecer muito a participação dos senhores aí, e dá por encerrado aí essa primeira etapa. Vamos fazer um pequeno intervalo para o café e voltamos para a segunda, que é a questão industrial e tecnológica. E qual termo que se usa? Boa luz, não é? Eu queria agradecer a todo mundo. Eu estou indo embora aqui, vou ter um prêmio que eu acho que o que eu posso dizer, essa discussão toda nossa do futuro, uma coisa eu aprendi. Se vocês soubessem que neto era tão bom, vocês pulavam a fase dos filhos, que essa fase é melhor. Mas, de qualquer maneira, eu acho que as discussões são extremamente válidas, todas elas, mas precisa essa simetria regulatória, simetria de taxas. Hoje a TV aberta paga 5% de taxa, nós pagamos 50%. Nós servimos como base para o equilíbrio fiscal dos estados, que quando chega a setembro eles aumentam os impostos de telecomunicações para poder fechar o ano, e não é visto como uma alavanca para o desenvolvimento. Acho que tem que haver uma mudança muito forte. Por exemplo, as operadoras móveis não são concessionárias, são autorizatárias, então não é vista como um bem público, serviço de interesse público. Mas na hora em que tem que bloquear celulares no presídio, nós que temos que pagar. Então, essas coisas começam a mirar, e com isso nós temos que, e o retorno dos nossos investimentos são 7 anos. A TIM, por exemplo, já investiu mais de 6 bilhões de dólares até agora. E está entrando, por exemplo, na licitação da terceira geração, e que tem que investir na modernidade da rede. É de capital intensivo a telecomunicações. Então, tem que olhar que, para o Brasil continuar tendo a tecnologia que precisa, as empresas precisam ter o retorno. Não é ficarem milionárias. Todas elas têm um EBITDA menor que muitas empresas TV a cabo. O EBITDA das nossas empresas é 20%, 23% das celulares, que estão chegando agora a isso e tendo ainda que fazer fortíssimos investimentos para frente. Então, eu acho que é uma discussão, é importante ter TV a cabo, é importante ter TV fixo, é importante que o usuário seja bem atendido, mas é importante que todos esses players tenham a saúde financeira e que o Brasil continue tendo um ambiente competitivo saudável. Isso é que é importante, e não interesses políticos, forças políticas consigam fazer com que daqui a 5 anos a gente venha a ter monopólios privados, o que é pior para qualquer sociedade. Muito obrigado.